Bom dia a todos. Melhor, bom dia para mim, né? Para vocês é boa noite. É que a gente tem que preparar as aulas durante o dia, né? Se ouvir um barulho é porque estão asfaltando uma avenida aqui perto, então tá passando um rolo compressor aí e fazendo um barulhão, tá? Bom, eu deixei uns textos para vocês lerem sobre cisalhamento. E especificamente se detalha o cisalhamento em elementos de máquinas, né? Você vê a maioria dos assuntos são sobre rebite, solda, tudo mais. Ok. Agora nós vamos tratar, né, para vocês entenderem o cisalhamento, que ocorre em vigas. Né? Então, aqui a gente chama o cisalhamento pela letra V, como vocês estão acompanhando no texto, né? E explicando que isso é o resultado de tensões, certo? Essas tensões de cisalhamento, né, que agem em uma viga. Então vocês veem aqui no desenho, aqui, as diferentes formas de tensões que são aplicadas, tá? Então, essas tensões de alinhamento, ora transversais, ora longitudinais, são associadas, né, e vão agir ao longo dos planos longitudinais da viga. Aí, como exemplo, um elemento retirado do ponto interno está sujeito a tensões de alinhamento transversal e longitudinal. E aqui vocês veem que é retirada da viga uma pequena parte e ela é expandida aqui do lado para você fazer análise do que está ocorrendo. E aqui você consegue visualizar essas tensões todas ao mesmo tempo. A partir daí que a gente vai iniciar nosso processo de análise até chegar aos cálculos e aos exercícios. Tá? Como são vários slides, eu vou passando e eu não vou dar pausa, eu vou passando e vocês vão acompanhando. Claro que no vídeo vocês podem voltar, podem fazer o que quiserem, né? Tá? Eu vou fazendo tudo junto com vocês aqui ao vivo, tá bom? Então vou abrir aqui o segundo slide, né? E vamos discutindo um por um até chegar à parte de cálculo, que é o que eu vou me detalhar mais, vou parar mais devagar. Então nós temos aqui, né, a estrutura de uma viga. Como está meio escuro, não dá para ver aqui as relações das tensões que foram vistas a partir dessa linha neutra, né? Quer dizer, quando a gente pega uma viga para análise, a gente sempre estuda uma linha neutra, tá? A partir dessa linha neutra que a gente faz análise onde a gente quiser, por exemplo. Eu posso querer fazer análise nesse ponto A mais distante, tá? Ou eu posso querer fazer análise nesse ponto aqui onde se dá a junção dessa viga I, entre a parte superior e essa parte intermediária da estrutura. Então, essa análise que a gente vai fazer. Beleza? Então, aqui vocês têm, na realidade, os esforços são suportados pela viga. Nesse caso, nós temos as tensões normais e as cisaliantes. Essas tensões normais, que se referem ao momento fletor, aqui, o que ocorre? Eu quero ver isso com vocês de forma presencial, certo? Pela complexidade do processo, então eu vou na realidade, deixei isso para depois. Tá? Eu estou invertendo a ordem de algumas coisas que a gente vai acabar vendo em R2, né, RM2, para facilitar a vida de vocês, tá certo? Então a gente vai analisar as cisaliantes que são dadas pelos efeitos cortantes ou pelos esforços cortantes, certo? Quer dizer, se aqui existe um esforço cortante qualquer chamado V, então essa análise que a gente vai fazer por enquanto. Nós não vamos fazer análise do momento fletor nessa viga, certo? Que seria o que ocorre aqui quando ela é associada a uma carga e isso promove uma flexão, tá? Então por essa questão que eu faço uma inversão na ordem dos elementos que nós estamos estudando em relação ao conteúdo. Muito bem. Aí dando sequência, às vezes eu dou uma parada, porque eu estou recebendo dúvidas de alunos também por aqui, então estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Quando vocês veem aqueles memes do professor com 50 computadores, 20 mãos, é mais ou menos isso, né? Então a dificuldade está para todos nós. Mas vamos lá. Então aqui estou mostrando o que eu estava falando com vocês. Você tem aqui diferentes vistas de uma mesma viga, né? E aí mostrando, né,
como isso vai ocorrer fisicamente, né? Esse alinhamento. Ele vai desenvolver planos longitudinais de uma viga, certo? Que é composta por 3 tábuas no exemplo, tá? Estão vendo aqui as 3 tábuas sujeitas a essa carga. E aqui do lado, vocês estão vendo o que vai ocorrer na reação, por exemplo, numa extremidade, caso estivesse engastado. Porque aqui vocês reparam que ela está bem apoiada, né? Mas nesse outro exemplo, ela está engastada, certo? E aí, fala que se as superfícies forem lisas e as tábuas estiverem soltas, deslizam, obviamente, tá? Caso contrário, vão surgir as tensões, que é essa análise de estudo que a gente quer fazer, que é isso que vai pedir que a viga acabe deslizando, certo? Bom, continuando. Eu poderia ter montado tudo, né? E vocês só assistirem pronto, né? Mas é melhor fazer junto com vocês, fazer ao vivo, para vocês entenderem tudo passo a passo. Então olha que importante aqui, ó. As tensões tenderão a distorcer a seção transversal de uma maneira bastante complexa. Quando o cisalhamento V é aplicado, essa distribuição não uniforme na seção transversal fará com que ela se deforme, isso é, não permaneça plana, tá? Então, aqui é como se nós tivéssemos dividido a viga, que nesse caso está engastada, né? Como se tivesse dividida tudo em quadrículas, né? Então, em pequenos cubinhos. E aqui na imagem que nós temos abaixo, de acordo com esse elemento que é aplicado, você verifica o que está ocorrendo com cada um desses elementos. Então, na realidade, o estudo que a gente faz é num desses elementos. É como se a gente pegasse um desses cubinhos, certo? E fosse analisar isoladamente o que está ocorrendo em relação às tensões aplicadas nele. Tá certo? Bom, lembre-se que no desenvolvimento da fórmula da flexão, nós não vimos flexão. Então, nós vamos parar essa parte e vamos direto para o detalhamento. Tá? Embora essa regra seja infringida, podemos considerar que a distorção da seção é pequena o suficiente para ser desprezada. Essa consideração é particularmente verdadeira para o caso mais simples, como o de uma viga esbelta, cuja largura é pequena em relação ao seu comprimento. Então, quando a gente for fazer exemplos, a gente vai começar pelos exemplos mais simples, e aí nós vamos aprofundando até os mais complexos. Tá? Ok. Então, seguindo, vamos aqui, o que vai ocorrer nessa fórmula de desalinhamento, como que eu vou calcular isso, tá? Então, nesse caso, onde a distribuição não é uniforme nem linear, a distribuição de tensões não é facilmente descoberta em termos matemáticos. Tá, a gente vai se matar matematicamente? Não, a gente vai trabalhar com uma fórmula já estruturada, porque os elementos que a gente trabalha na engenharia mecânica mantêm um determinado formato. Então, para nós, a parte geométrica vai ser mais simples. E a partir daí vamos desenvolver essa fórmula, tá? Através da relação entre o momento de desalinhamento. Está aqui, em relação a dm dx. Esse dm dx, certo? É que matematicamente vai ser trabalhado depois em relação ao momento polar de inércia da peça, que vai depender do formato, a espessura da mesma, a força que foi aplicada, né? Tá bom? E a tensão do material, tá? Então, matematicamente, isso aqui alguém vai ajeitar para nós e vai chegar uma fórmula pronta, o que facilita a nossa vida na hora de calcular. Daí, tá aqui, ó. Pegando uma determinada peça, né? Extraindo um dos elementos da peça para fazer análise do que está ocorrendo aqui, tá? Bom, então considere o segmento da parte superior de um elemento seccionado com a fórmula escolhida em y', tá? Então quer dizer, aqui, ó, vai ser feito uma divisão dessa parte, tá? Que aqui
a gente chama essa distância de y', certo? Tudo bem? Depois, na hora de fazer exemplo numérico, vocês vão entender bem. Aí nós vamos pegar uma seção de área acima dessa região y', legal? Atendendo às tensões que nós temos desse material. Ok. Então, como a diferença entre os momentos resultantes de cada lado é dm, que aí depois matematicamente a gente vai acertar isso, podemos ver que na figura, o somatório das forças em x só será zero se uma tensão de alinhamento longitudinal haja sobre a parte inferior do segmento. Tá? Então vejam bem. Aqui faz o desenvolvimento matemático, do qual o que nos interessa é a expressão que eu vou utilizar para calcular, certo? Em relação à tensão. Essas expressões de integrais é só para mostrar como chegamos na análise da tensão, certo? E em relação aos elementos do cisalhamento que nós teremos. Então vejam como que fica isso resumido. Que agora a gente faz um resumo e coloca tudo quem é quem. Muito bem. Tá aqui. Então, você pegou essa parte a partir dessa linha, né? E aí você vai chegar na fórmula do cisalhamento, que é o que a gente vai utilizar. Então aqui nós temos a tensão de cisalhamento no elemento, ok? Aqui nós temos a força de cisalhamento, o momento estático da área A', que é aquela área que você dividiu acima daquele y' médio, está aqui embaixo a fórmula do Q, tá? Aí nós temos o momento de inércia da área da secção, que aí vai depender da forma da figura, né? Por exemplo, nessa daqui que é retangular, nós fazemos I é igual a 1 sobre 12 BH ao cubo, lembram? Aí depende do formato da figura que você vai trabalhar. E aqui nós temos T, que é a espessura ou largura da secção transversal do elemento, ok? Então essas são as equações que a gente vai utilizar, tá? Para fazer o cálculo. Bem, vamos pegar um exemplo, fazer um exemplo com letra primeiro, e depois a gente parte para um exemplo numérico, tá? Depois disso eu passo uns exercícios para vocês fazerem. Então, aqui, né? Vou aumentar para vocês verem. Nós estamos com vigas retangulares, aqui a fórmula da tensão no salhamento. E aqui vejam como é que é feito o elemento, né? Então aqui você tem a base, aqui você tem a altura, certo? Aí você pega aqui a linha, que vai dividir a viga, ok? Aí você pega, nesse caso, metade de H para cima, metade de H para baixo, sim? Aí eu quero calcular um determinado ponto, então vou selecionar essa área, determinar o ponto médio dela, essa distância é o y', tá? Então, na realidade, vou analisar essas tensões de salhamento que ocorrem nesse ponto, certo? Aí vocês podem voltar depois nesse slide para verificar bem isso. Outra coisa que mostra aqui é o valor da força que é aplicada nesse ponto, tá? Bem, como que a gente vai trabalhar com isso? Vamos aplicar isso à equação. Muito bem. Então tá aqui novamente, vou aumentar isso para vocês verem de novo, né? Então, tá aqui a área que nós vamos utilizar, que na realidade é
a altura linha que nós estamos trabalhando é a metade da altura, então essa área aqui vai pegar essa relação desse valor de y, que seria essa distância que nós temos. E o y' médio é até o baricentro dessa área, a linha que nós selecionamos. Ok? Então, para achar esse a linha, o que nós temos? Nós temos que tirar do h sobre 2 o y, certo? E aí isso vai ser multiplicado pela base b que nós temos, tá? Então, essas observações que vocês têm que tomar. E o y', ele vai ficar na metade do que sobrou entre h sobre 2 menos y. Voltamos. Então, tá lá. Das equações que eu mostrei anteriormente, que é esse y' médio vezes a área. A área, como eu havia dito, é h sobre 2 menos y vezes b. Então, o y', né, que é essa medida até esse ponto médio, eu tenho que pegar o meu valor total, né, certo? Que é o y aqui, essa distância, e somar com essa metade. Quem é essa metade? Essa metade é a metade do h sobre 2 menos y, certo? É a metade dessa medida que eu utilizei para a área, porque ele fica bem no meio, tá? Bom, e aí eu vou colocar na fórmula do que anteriormente vista. Então, para quem não está lembrado da fórmula, né, vamos reescrever aqui, né, que a tensão, o valor de Q primeiro, né, para vocês não se... O valor de Q é igual a... Coloquei um y aqui. O Q é igual ao esse y' médio vezes a área limite, certo? Quer dizer, você já calculou a área limite e já calculou o y médio. Então, substituindo aqui os dois valores, nós temos esse elemento. E aí, depois da tensão, é só calcular VQ sobre IT, né? Esse é o valor de I, que é o momento de inércia, porque é retangular. Esse é o T, que é a espessura, que está aqui. Legal? E aqui nós temos o produto de V, está aqui, vezes o que nós achamos, certo? Portanto, temos o elemento em função de B. É só cortar os H's, fazer essa operação e nós chegamos a esse resultado. E aí depois eu vou resolver eu com vocês um no braço, né, do zero. Então tá aqui. Tá aqui a relação da tensão, certo? A partir da expressão anterior. E aí, fazendo essa operação, em função de V, quer dizer que para esse tipo de peça, a tensão máxima vai ser 1,5 de V sobre A. Tá? Beleza, agora vamos ver num exercício para nós resolvermos do zero, tá? Juntos. Então tá aí. E nesse elemento que a gente vai resolver, que também é retangular, vocês perceberam, né? Ele dá a base, ele dá a altura, dá o valor da carga que é aplicada, da força que é aplicada, e pede para, vamos ler o enunciado. A viga é feita de madeira e está sujeita a uma força de desalinhamento vertical de 3 kN. Então, V igual a 3 kN, que foi desenhada aqui, certo? E que eu não queria arriscar muito o desenho para riscar depois, com o que realmente precisa. Aí pede a determinação da tensão de desalinhamento no ponto P da viga e para calcular a tensão de desalinhamento máxima na viga. Certo? Então, o ponto P é um ponto que está a 50, certo? Milímetros do ponto mais alto. Então, vamos ao que
realmente nos interessa. Vou calcular o momento polar de inércia, o momento de inércia dessa peça. 1 sobre 12 BH ao cubo. 1 sobre 12, a base é 100 e a altura é 125. Portanto, o I em milímetros deu 16,28 vezes 10 elevado a sexta milímetros a quarta. Depois vocês conferem as contas aí e vê se tá tudo certo, tá bom? Bom, aí calculamos o valor de Q agora, para depois calcular o valor da área. Então, Q é igual a y' médio vezes a linha. Portanto, aqui nós teremos uma luta. A medida média, né, até o P. Aí você vai dividir essa peça. Se ela tem 125, quer dizer que a metade dela é 62,5, é isso? Deixa eu fazer junto aqui. 125 dividido por 2 é igual a 125. 125 dividido por 2 é igual a 62,5. Quer dizer que daqui até o fim tem 62,5, certo? Só que o ponto que ele quer está a 50 abaixo do ponto maior. Então, desse 62,5 eu tiro 50. Isso vai dar 12,5. Então, 12,5. Concordam? Vou aumentar um pouco isso aqui, depois eu diminuo. Seria isso que nós estamos falando. Divido ao meio. Certo? Ok? Divide ao meio. Essa distância toda é a metade do 125. Certo? Se essa distância é 50, o que sobrou aqui é o pedacinho que eu quero, que é 12,5. Ok? Deixa eu voltar ao tamanho original. Estou apanhando um pouco com esse negócio de... Também eu fico indo e voltando, né? Mas agora eu vou pegar a metade dos 50, que é o elemento até a parte superior, vezes 50, vezes 100, que seria a relação da área, que é essa área que eu estou achurando aqui, 50 vezes 100, certo? Beleza, daí nós temos então que o valor de Q vai dar, para só um minuto, 18,75 vezes 10 a quarta milímetros a terceira. Por que milímetros a terceira? Porque a área é em milímetros quadrados e uma medida é em milímetros, certo? Então, milímetro vezes milímetros quadrados, milímetro ao cubo. Ok? Deixa eu só ver aqui. Só um minuto. Eu estou num outro trabalho, então estou vendo aqui. Deixa eu ver. Tá. Beleza, é isso mesmo. Então acompanha todo o descarregamento, acompanha todo o processo, e aí isso vai ajudar bastante para a gente depois elaborar legal esse plano. É isso aí. Tá, desculpa, ele estava respondendo um projeto. Bom, então quer dizer que nós calculamos aqui o Q, já temos a unidade, nós já havíamos calculado aqui o momento de inércia, beleza? E a força foi dada. Bom, então quer dizer que nós estamos prontos para calcular qual a tensão no ponto P. Isso vai ser VQ sobre IT. Substituindo os valores.
3 vezes 10 a terceira, certo? Porque estava em Newton, né? Estava em quilonewton, passei para Newton. Aí depois aqui, 18,75 vezes 10 a quarta, certo? Então vamos lá, em cima eu tenho Newton e em cima eu tenho milímetro a quarta, só para lembrar aqui do lado. Aí dividido pelo polar de inércia, que vai ser 16,28 vezes 10 a quarta, né? Não, para aí, aqui em cima, esse aqui é milímetro ao cubo, desculpa, milímetro a quarta é esse que veio agora embaixo do coisa, beleza. Vezes a espessura que é 100 milímetros, mais 1 milímetro aqui, ok? Então, em cima, milímetro ao cubo com milímetro a quarta vai sobrar milímetros quadrados, é isso aí. Tá aí a tensão, vai dar, passando já para Pascal, 0,346 megapascal. Tá aí calculada a tensão de alinhamento no ponto P, tá? Aí falta a gente resolver o item B, né? Vamos lá. Acho que eu vou ter que abrir outra tela, né, para não ficar rabiscando no mesmo lugar, mas vou abrir a outra tela com o mesmo enunciado, tá? Só vou limpá-la para a gente entender. Estou indo bem devagar, não só porque eu estou fazendo 10 trabalhos ao mesmo tempo, mas também ajuda para que vocês entendam melhor, né? E aí são menos dúvidas para quinta-feira a gente ter que analisar, né? Bom, tá aqui. Aí abri, só que agora nós vamos em busca da resposta AB. Deixa eu mudar a cor aqui para vermelho, né? Que seria calcule a tensão de alinhamento máxima na viga. Bom, se eu vou analisar a questão máxima, então para isso, a máxima vai ser não nesse ponto P, vai ser no ponto mais distante da viga, ou seja, eu vou ter que pegar isso, né? Vou aumentar um pouquinho só para vocês verem o que eu estou analisando. Então, vou dividir aqui a viga ao meio e eu vou selecionar essa área, que é a área de cima, e meu ponto médio disso vai ser, deixa eu pegar uma, deixa eu ver se marca aqui em azul, vai ser aqui no meio, né? Quer dizer, esquece o ponto P, estou calculando nesse ponto distante aqui, onde nós temos toda essa área até essa linha média, tá? Então, quer dizer, essa distância agora para nós é 62,5 e a distância até esse ponto, certo? É a metade disso, 62,5 sobre 2, legal? Então, deixa eu diminuir isso de novo, sobrar espaço para a gente trabalhar aqui. Beleza, então vamos lá. Bom, a carga continua sendo a mesma, os elementos continuam os mesmos, então vamos direto para o quê? O y' médio vezes o a'. Aqui mudou, né? Por quê? Porque nosso y' médio é a metade, lembra? Então, 62,5 sobre 2, tá? E a área? A área mudou. Vai ser toda essa parte que eu pintei em vermelho. Ou seja, 62,5 vezes a base que é 100. Ok? Bom, daí nós temos o valor de Q igual a... Para só um minuto. 19,53 vezes 10 a quarta milímetros a terceira. Pronto. Só para vocês lembrarem, né? Aqui o Q continuava 3 kN, tá? E o I é o mesmo. Não mudei a viga, só mudei onde eu estou analisando, certo? Então, vamos lá. Então, aí a tensão, nesse ponto que eu chamei de A, que na realidade é o máximo, porque eu peguei metade do elemento, peguei no ponto mais distante, né? VQ sobre IT, daqui é 3 vezes 10 a terceira, nós temos Newton em cima, vezes o valor de Q, que era 19,53, 10 a quarta milímetro a terceira, dividido por... embaixo era igual.
16,28 vezes 10 a sexta vezes 100. Um é milímetro e o outro é milímetro a quarta. Portanto, cancelando aqui, sobra milímetro ao quadrado, que é o que nós queríamos. Daí a tensão máxima é igual a 0,360 megapascal. É isso aí. Gente, eu sei que ficou extenso hoje, o vídeo vai dar quase que uma aula, que eu também fui fazendo as contas junto com vocês aqui. Então, basicamente é isso. Aí eu vou disponibilizar o vídeo para vocês assistirem a aula mesmo. E aí vou passar uns exercícios de atividade. O da aula passada era para vocês se familiarizarem com o cisalhamento, as formas de cisalhamento, tá? Valeu, turma!